A cidade pulsava com vida, as ruas repletas de sons e cores, mas também carregavam uma tensão palpável. Os arranha-céus lançavam sombras sobre os pequenos comércios, onde os habitantes locais tentavam fazer a vida acontecer, desafiando as dificuldades cotidianas. Entre eles, um jovem negro, conhecido por seu sorriso caloroso e sua determinação inabalável, sonhava em melhorar a vida em sua comunidade. Ele passava as tardes organizando eventos e discutindo projetos que poderiam trazer mudança, mas o peso da realidade sempre estava presente. Do outro lado da cidade, um policial branco caminhava com a segurança de quem acreditava ser o guardião da ordem. O oficial, respeitado por alguns, mas temido por muitos, tinha uma visão preconceituosa que moldava suas interações com a comunidade. Para ele, as regras eram claras: respeite a lei ou enfrente as consequências. Seu jeito rígido e autoritário frequentemente resultava em abordagens abruptas, especialmente em relação aos jovens que, na sua visão, eram mais propensos a causar problemas. Foi em uma dessas tardes quentes que seus caminhos se cruzaram. O jovem, entusiasmado com um novo projeto comunitário, estava a caminho de uma reunião quando o policial, em uma patrulha rotineira, decidiu que era hora de demonstrar quem estava no controle. Ele avistou o jovem, parado na esquina, e sem hesitar, dirigiu-se a ele com a autoridade típica. Ei, você! O que está fazendo por aqui? Não deveria estar em casa estudando em vez de vagabundear? Disparou, a voz carregada de desprezo. O jovem, surpreso e ferido, tentava encontrar as palavras para se defender, mas, por um momento, o mundo pareceu parar, e a humilhação o envolveu como uma nuvem escura. O policial não esperou por uma resposta. Sua autoridade se impôs como um manto pesado, sufocando qualquer tentativa do jovem de se defender. Os olhares de transeuntes, que outrora flutuavam em conversas descontraídas, agora se voltaram para o confronto. O jovem sentiu seu rosto esquentar enquanto a vergonha tomava conta de seu corpo, como se todos ao redor estivessem escutando suas falhas, não apenas as do policial. Você não sabe o que é trabalhar duro para conseguir algo na vida, não é? Continuou o policial, com um tom sarcástico. Acho que seria melhor você ficar longe de problemas. Este lugar não é para gente como você. As palavras cortantes, impregnadas de preconceito, reverberavam na mente do jovem, enquanto a indignação começava a substituir a humilhação. O policial parecia não notar a dor que causava. Em seu íntimo, o jovem lutava contra a vontade de responder. Ele queria gritar que estava fazendo o melhor que podia, que sua luta era digna e que ele não era um vagabundo. No entanto, o medo do confronto e a preocupação com a repercussão da situação o mantinham em silêncio. Ele se sentia preso em um ciclo de impotência e injustiça. As vozes da multidão começaram a se elevar, algumas expressando indignação, outras rindo nervosamente, incapazes de intervir. A sensação de solidão envolveu o jovem, enquanto o policial continuava a desferir insultos, totalmente alheio ao impacto de suas palavras. Finalmente, em um gesto de coragem, o jovem decidiu se afastar. Ele se virou e começou a caminhar, a cabeça baixa, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. A humilhação era avassaladora, mas, em meio à dor, uma centelha de determinação surgiu. Ele não deixaria que aquele momento o definisse. Enquanto se afastava, o policial olhou para os transeuntes, esperando que eles concordassem com sua postura. Mas os olhares de reprovação e desaprovação começaram a se espalhar entre as pessoas. Um sussurro de descontentamento começou a se formar, deixando o policial em um estado de desconforto, uma sensação que era nova para ele. O clima da rua havia mudado, e, mesmo que ele não percebesse, a batalha entre preconceito e empatia começava a se desenrolar ao seu redor. A humilhação que o jovem enfrentou naquele dia não desapareceu com o tempo, ao contrário, ela se alojou em seu coração, fazendo ecoar as palavras do policial em sua mente. Cada vez que saía de casa, o temor da abordagem e a possibilidade de ser julgado o acompanhavam. No entanto, ao invés de permitir que o evento o definisse, ele se comprometeu a transformar sua dor em motivação. A ferida o impulsionou a lutar por mudança, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que se sentiam desvalidos e desrespeitados. Dias depois, ele começou a se reunir com outros jovens da comunidade, formando um grupo que discutia como poderiam promover ações positivas e impactar sua realidade.
Eles sonhavam em realizar eventos que celebrassem a cultura local e educassem os moradores sobre direitos e igualdade. Juntos, decidiram organizar um festival comunitário que promovesse a inclusão e a união. Enquanto isso, o policial, ainda envolto em sua rotina, começou a sentir as consequências de suas ações. O incidente ganhará notoriedade nas redes sociais, e a cidade se tornava um campo de batalha de opiniões divergentes. Muitos se voltaram contra o policial, chamando sua abordagem de racista e desumana. Os superiores, percebendo a pressão da comunidade, o convocaram para discutir sua conduta, e ele se viu forçado a refletir sobre suas ações. As reuniões, que antes eram apenas rotinas para ele, agora eram momentos de reflexão. O policial, confuso e irritado, começou a questionar suas crenças. Ele sempre acreditara que estava do lado certo, mas a crescente insatisfação da comunidade o forçava a encarar a realidade. A ideia de que ele poderia ser a causa da dor de alguém o atormentava, levando-o a reviver aquele momento e o olhar do jovem, que refletia indignação e tristeza. Por outro lado, o jovem começou a se tornar uma voz respeitada na comunidade, incentivando outros a se unirem ao movimento. Ele sentia que estava construindo algo maior, algo que poderia mudar a narrativa da sua cidade. Enquanto organizava o festival, a esperança florescia em seu coração, e a dor da humilhação se transformava em força. Na noite anterior ao festival, uma onda de ansiedade tomou conta do jovem. Ele olhou para o espelho, lembrando-se da abordagem do policial e sentindo-se mais forte por ter superado aquele momento. Amanhã, farei a diferença, sussurrou para si mesmo, com uma determinação renovada. A manhã do festival chegou ensolarada e vibrante. As cores das bandeirinhas e as vozes animadas de crianças e adultos ecoavam pelas ruas, criando uma atmosfera de celebração e esperança. O jovem, agora um líder comunitário respeitado, estava no centro de tudo, recebendo os participantes com um sorriso genuíno. Cada aperto de mão e cada abraço o lembravam do propósito que ele havia abraçado. Ele não estava apenas organizando um evento, estava construindo um futuro melhor para a sua comunidade. Enquanto isso, o policial, designado para a segurança do evento, sentia uma mistura de emoções ao se aproximar do local. Ele sabia que tinha uma tarefa a cumprir, mas a ideia de confrontar o jovem o deixava nervoso. As imagens da humilhação ainda pairavam em sua mente, e ele se perguntava se conseguiria encarar o jovem e, mais importante, se seria capaz de pedir desculpas por suas ações passadas. Conforme o festival ganhava vida, os moradores da cidade se reuniam, mostrando uma diversidade e um espírito de unidade que deixavam o jovem radiante. Ele se sentia orgulhoso por ter reunido tantos para celebrar suas raízes e lutar contra o preconceito. As barracas estavam repletas de comidas típicas, artesanato local e música que reverberava na alma da comunidade. O policial observava de longe, lutando para encontrar o momento certo para se aproximar do jovem. Ele estava ciente de que as interações poderiam ser difíceis, mas uma parte dele queria mudar. A sensação de ser um espectador em um evento que simbolizava tudo o que ele não entendia o incomodava. Assim, decidiu que precisava fazer um esforço. Ele respirou fundo e caminhou em direção ao jovem. O jovem, ao perceber a presença do policial, sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele queria sentir raiva, mas a atmosfera positiva ao redor dele o impedia. Quando o policial se aproximou, um silêncio pairou entre eles, carregado de expectativa e tensão. "Oi", começou o policial, hesitante. Eu sou o oficial que te abordou há algum tempo." As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas o impacto foi como um estrondo. O jovem olhou nos olhos, buscando a sinceridade em seu olhar. "Sim, eu me lembro", respondeu ele, a voz firme, mas com um leve tremor. "Por que você está aqui?" O policial hesitou por um momento, o peso de suas ações anteriores pairando sobre ele. Eu vim aqui para me desculpar. O que fiz foi errado. Eu não devia ter te tratado daquela forma." A sinceridade em sua voz era evidente, mas a intensidade da situação ainda deixava o jovem em alerta. "Você acha que uma simples desculpa vai consertar o que aconteceu?" O jovem perguntou, sua voz mais firme do que ele próprio esperava.
A dor da humilhação ainda pulsava em seu coração, e ele se perguntava se conseguiria perdoar alguém que lhe infligira tanta vergonha. O policial sentiu o peso das palavras. Ele nunca imaginou que sua abordagem teria um impacto tão profundo. Eu não espero que você me perdoe imediatamente. Eu só quero que você saiba que estou tentando mudar. A forma como eu pensei e agi eu percebo agora que era errada. E é por isso que estou aqui. Eu não quero ser mais parte do problema, ele disse, a sinceridade ecoando em cada palavra. Enquanto as emoções começavam a fluir, o jovem olhou ao redor, observando a energia do festival e os sorrisos dos participantes. Ele se lembrou de por que estava ali. Aquela celebração era mais do que um evento, era uma afirmação da identidade, um grito contra o preconceito e a opressão. E, embora o policial fosse um símbolo do sistema que ele tentava desafiar, o jovem sabia que a mudança era possível, mesmo que em pequenos passos. Se você realmente quer mudar, comece a ouvir. Aprenda com as pessoas que você deveria proteger, não apenas as que você vê como criminosas, o jovem disse, sua voz suavizando um pouco. Estamos aqui para construir algo melhor. Você pode ser parte disso, se realmente quiser. O policial assentiu, compreendendo a profundidade do que o jovem estava dizendo. Eu quero, e prometo que farei o meu melhor. Vou me esforçar para ser um aliado. Por favor, me deixe ajudar. O jovem olhou nos olhos do policial, buscando um sinal de genuína intenção. Ele viu ali a vulnerabilidade e o desejo de mudança. Com um aceno, decidiu que poderia dar uma chance. Está bem. Vamos trabalhar juntos então, mas só se você realmente se comprometer. A tensão entre eles começou a dissipar, e o festival, que era um símbolo de superação e união, agora também se tornava uma oportunidade para a transformação pessoal. O policial sentiu um peso ser levantado de seus ombros ao perceber que tinha uma chance de se redimir. À medida que o festival avançava, uma nova energia permeava o ambiente. O jovem e o policial, agora com um objetivo comum, começaram a se envolver nas atividades, ajudando a organizar jogos, apresentar artistas locais e interagir com os visitantes. A conexão entre eles, embora ainda frágil, começava a se fortalecer com cada sorriso trocado e cada desafio superado. Durante uma pausa em suas atividades, o jovem se virou para o policial. Você percebeu como as pessoas estão felizes? Isso é o que queremos, um espaço onde todos se sintam seguros e bem-vindos. O policial assentiu, absorvendo cada palavra. Ele estava começando a entender que a verdadeira segurança não vinha de um uniforme ou de uma arma, mas da construção de relações de confiança e respeito. Eu não tinha ideia do impacto que poderia ter, confessou ele. Eu sempre pensei que estava fazendo o certo, mas agora percebo que havia uma barreira entre nós. O jovem sorriu, vendo a disposição do policial em aprender. E ainda há muito o que fazer. É importante ouvir as histórias das pessoas. Cada uma delas traz uma lição, uma perspectiva diferente. O policial ficou pensativo. Ele sempre se concentrou em resolver casos, mas nunca se deteve para ouvir as pessoas que viviam aqueles problemas. Vamos começar agora, sugeriu o jovem. Vou apresentar você a algumas pessoas que têm histórias incríveis para compartilhar. Juntos, eles se dirigiram a uma tenda onde vários moradores estavam se reunindo para contar histórias de vida, resistência e esperança. O policial ficou maravilhado ao ouvir relatos de superação, de batalhas contra o preconceito e a violência. As experiências da comunidade eram ricas e profundas, e cada história tocava seu coração de uma maneira que ele nunca imaginara. Ele percebeu que as vidas que ele pensava conhecer eram muito mais complexas e vibrantes do que a imagem que os jornais costumavam retratar. Com o passar do dia, o festival se tornava um verdadeiro símbolo de transformação. O policial, antes fechado em suas convicções, agora se via cercado por uma nova perspectiva. Ele estava aprendendo a ver a comunidade não como um objeto de controle, mas como um espaço de colaboração. O jovem, por sua vez, sentia a diferença na forma como o policial se comportava. A cada interação, ele se tornava menos um agente da repressão e mais um amigo, um aliado. Essa transformação não passava despercebida, e a comunidade começou a notar a mudança.
Conforme o festival se desenrolava, a atmosfera de esperança e transformação começava a despertar um espírito renovado na comunidade. No entanto, o caminho para a mudança nem sempre é fácil. A euforia do evento logo deu lugar a novos desafios. Enquanto o jovem e o policial trabalhavam juntos, alguns membros da comunidade ainda eram céticos em relação às intenções do policial. Durante uma das reuniões de planejamento pós-festival, um dos moradores mais velhos expressou suas preocupações. Como podemos confiar em você? O que aconteceu no passado não pode ser apagado com algumas boas intenções, disse ele, a voz cheia de frustração. O policial, que agora estava mais preparado para lidar com a resistência, escutou atentamente. Eu entendo seu ceticismo. Não espero que todos confiem em mim imediatamente. O que posso fazer é mostrar, com ações, que estou comprometido em mudar. Estou aqui para ouvir e aprender, respondeu ele, mantendo um tom respeitoso e humilde. O jovem, percebendo a tensão, interveio. É verdade. Precisamos dar espaço para que todos expressem suas preocupações. A mudança leva tempo, e as ações devem ser consistentes. Vamos trabalhar juntos para reconstruir essa confiança. Ele sabia que essa era uma oportunidade crucial para demonstrar que eles estavam todos no mesmo time. Enquanto o grupo discutia formas de criar uma maior conexão entre a polícia e a comunidade, o jovem decidiu que era hora de um evento mais focado. Ele propôs uma série de oficinas de diálogo, onde membros da comunidade poderiam se encontrar com policiais para discutir experiências, preocupações e soluções. O policial apoiou a ideia e se ofereceu para facilitar algumas das sessões. O entusiasmo pela iniciativa começou a crescer, mas a dúvida ainda pairava no ar. As críticas e os olhares desconfiados não eram fáceis de ignorar. O jovem sentia a pressão, mas estava determinado a ver o projeto florescer. Conforme as oficinas começaram, os resultados foram mistos. Alguns participantes estavam abertos ao diálogo, enquanto outros se mostravam relutantes em compartilhar suas experiências. O policial, por sua vez, estava aprendendo a se adaptar a essas dinâmicas, compreendendo que a vulnerabilidade e a empatia eram essenciais para a construção de relacionamentos autênticos. Durante uma das sessões, uma jovem do grupo, que havia enfrentado discriminação, levantou a mão. Eu só quero que você saiba como me senti naqueles momentos. Não era apenas a humilhação, era a sensação de que minha vida não importava, disse ela, olhando diretamente nos olhos do policial. Ele sentiu uma onda de tristeza e empatia, reconhecendo que sua jornada para a mudança ainda estava longe de ser concluída. A sessão de diálogo na qual a jovem compartilhou sua experiência teve um impacto profundo. O policial sentiu a dor em suas palavras, cada sílaba ressoando em seu coração. Ele percebeu que as cicatrizes emocionais deixadas por experiências como a dela não se apagariam facilmente e que o reconhecimento dessas feridas era o primeiro passo para a cura. Decidido a não apenas ouvir, mas também a agir, ele se levantou. Obrigado por compartilhar sua história. Eu não consigo imaginar a dor que você sentiu, mas quero que saiba que estou aqui para aprender e melhorar. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-la ou a sua comunidade, por favor, me diga, disse ele, com sinceridade. O ambiente se encheu de um silêncio reflexivo. Aquela simples declaração parecia ter criado uma ponte, um espaço para a confiança começar a se construir. A jovem olhou para o policial, em busca de um sinal de autenticidade, e encontrou nele uma nova determinação. A conexão estava se formando. À medida que as semanas se passavam, as oficinas continuavam, e o policial se tornava um facilitador mais eficaz. Ele estava aprendendo a escutar não apenas as palavras, mas também as emoções por trás delas. A comunidade, aos poucos, começava a ver que ele estava comprometido em mudar não apenas sua forma de atuar, mas também sua mentalidade. O jovem se sentia cada vez mais esperançoso. As discussões abertas estavam trazendo à tona não apenas as preocupações, mas também as ideias de como a comunidade e a polícia poderiam colaborar. Começaram a surgir propostas para eventos futuros, como feiras de saúde, programas de mentoria e atividades culturais que reforçavam a união.
Um dia, durante uma das oficinas, um membro da comunidade sugeriu que fizessem um evento conjunto, onde a polícia pudesse participar de uma atividade recreativa com os jovens, promovendo interações positivas. O policial ficou animado com a ideia e se ofereceu para ajudar a organizá-la. Era uma oportunidade de mostrar que ele estava disposto a se integrar à comunidade de uma forma mais significativa. No entanto, nem tudo era perfeito. Alguns membros da comunidade ainda eram críticos e desconfiados. Isso tudo pode ser apenas uma fachada. O que vai acontecer quando o festival acabar? Questionou um dos participantes. O jovem sentiu a tensão no ar e sabia que precisava lidar com isso. Ele se virou para o policial e, juntos, tentaram responder à preocupação. Estamos aqui para ficar. Não estamos fazendo isso apenas por um evento. É um compromisso de longo prazo, o jovem declarou, olhando nos olhos dos presentes. Se conseguirmos manter esse diálogo aberto, poderemos construir algo duradouro. As palavras ecoaram, e a sala começou a se encher de esperança. O policial sorriu, percebendo que, apesar das dúvidas, havia um desejo genuíno de criar um futuro.